Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição com muita felicidade, muita alegria, muita gente chegando aqui nos últimos dias e o meu muito obrigado, desde aqueles que estão desde o começo, mas especialmente quem tá chegando agora. Valeu? Bora falar do Timão? O jogador na primeira, ou na segunda, né, porque já tinham atrasado com ele lá, mas na segunda, digamos, roída de corda, agora eu vou embora. Não é normal. E acho até interessante que isso aconteça. Porque assim, não podemos normalizar clubes endividados e devendo e contratando, e eu acho que isso pega também. O Rojas percebeu que eles estão me devendo. Virou o ano, a pressão está muito grande. Eles não param de contratar. E acabaram de contratar um jogador ao custo de 2 milhões de reais, que é o Igor Coronado, que vejam só, joga na mesma função do Matias Rojas. O que ele pensou? Pô, estão brincando comigo, né? Estão me devendo, fazem um acordo, não pagam e contratam um cara que o diretor financeiro dá uma entrevista dizendo que ele custa 2 milhões de reais, ó, quer saber? Ou me paga ou não tem acordo. E o Corinthians não pagou. E ele foi embora. Eu tinha dado uma informação aqui na contratação do Matias Rojas e eu fui muito ofendido, inclusive, o que é normal, por alguns torcedores do Corinthians que reclamaram muito da minha informação. Por quê? Porque na época o Duílio foi a público e rebateu a informação, meio que, inclusive, debochando da informação, dizendo que isso era impossível, que o Corinthians não podia pagar nenhum valor para empresário e tal, antes do acerto e tal. A minha informação foi a seguinte, que o Rojas estava preocupado, o Rojas e o seu staff, em fechar com o Corinthians naquele momento de instabilidade financeira que o clube vivia. Ainda na gestão do Ilho. Ele tinha a proposta do Vasco, do Botafogo, e a do Corinthians, ela foi a maior, mas ele, na hora de fechar, se preocupou, porque havia um acerto de comissão para o empresário que não havia sido pago ainda e que o Rojas também estava preocupado em não receber. E quase a negociação subiu no telhado. Quando eu falei isso, meu Deus do céu, fui muito xingado, o próprio Duílio rebateu e beleza, ele foi anunciado, ele parou no Corinthians, até porque o Botafogo e o Vasco não fizeram contraproposta, isso eu ouvi do staff do jogador, que tinha a prerrogativa de cobrir e eles não cobriram, então a proposta do Corinthians foi maior, ele fechou com o Corinthians, mas na primeira ou na segunda ele vazou. Eu não sei se ele já chegou querendo ir embora, eu não sei se ele não se sentiu bem, não adaptou, ou se ele imaginava que fosse ser diferente. Eu não sei se pesou o fato do Coronado chegar ganhando mais e numa função em que vai fazer ele perder cada vez mais espaço. Eu não sei se foi tudo isso junto. O fato é, ele já ameaçou, no final do ano, em ir na FIFA para cobrar esses valores. E agora pode ser que ele faça o mesmo. E aí isso faça com que o Corinthians tenha que, inclusive, pagar todo o contrato do Matias Rojas. Todo o contrato do Matias Rojas. E é um dinheiro significativo, que pode gerar, inclusive, um transfer ban de do clube não poder contratar, dependendo da punição. Um casamento que não deu certo, o comportamento, o temperamento do Matias Rojas nunca foi bem aceito pelo torcedor, porque ele realmente parecia jogar com um desdém em alguns momentos, e eu não estou aqui alegando falta de profissionalismo, porque eu não conheço o Matias Rojas e não vejo os treinamentos. Nos jogos que a gente analisa, faltou muita coisa, né, gente? Isso é um ponto. O outro ponto é que faltaram com ele também nos bastidores. A ponto dele tomar essa decisão como rompante, tem algo mais que a gente não sabe? Isso a gente vai descobrir na sequência. Ou não, né? Mas o fato é, não é comum. Não é comum no meio do futebol e um jogador na primeira, na segunda incerteza de recebimento de algum valor, simplesmente meter o louco e falar, ó, aqui eu não jogo mais. É diferente, não estamos acostumados a ver isso. Por isso que eu não quero julgar, porque eu acho que o clube está muito errado nessa história. Né? E também, obviamente, a gente tem que falar que ele não performou, ele nunca jogou, ele nunca se entregou, mas assim, isso é do jogo, é o risco do futebol. Você assina um contrato, o jogador pode dar certo ou não. O fato é que o clube tem que arcar com as consequências. E não é comum, repetindo, né, me tornando repetitivo, não é comum fazer o que ele fez. Por isso que eu acho que tem mais alguma coisa que talvez a gente descubra na sequência. O fato é que o Rojas, olha, dificilmente
Dificilmente. O futebol tudo é possível, né? Vejam o Rames Rodrigues aí, numa situação completa, nem tão diferente assim, né? Porque o São Paulo também devia dinheiro pra ele, e ele voltou atrás, pediu desculpas e tal. Mas o Rames voltou pro São Paulo e tá tudo lindo lá. Mas dessa vez eu acho muito difícil uma reversão. Que o Rojas volte a vestir a camisa do Corinthians. Acho bem complicado. Provavelmente, a grande tendência é que ele esteja fora do timão. E aí, fiel torcedor, muito bom dia, tudo bem com vocês? É isso aí, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece, notícias, novidades, informações, inclusive os bastidores, os treinamentos do Corinthians. Você fica sabendo de tudo aqui no nosso canal Alerta Corinthians, tá bom? Então, a gente já tá quase batendo a meta de 60 mil inscritos, graças a Deus, graças a vocês, minha eterna gratidão, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Tá? Mas se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário, se vai Corinthians, a cidade onde você tá falando, porque a gente reage a praticamente a todos os comentários, tudo bem? Então, gente, é isso, né? Matias Rojas aí, de fato, está quase fora do Corinthians. Foi confirmado, tá, que ele vai de fato sair do Corinthians por conta de atraso aí do pagamento. Atraso não, na verdade, eles não, na diretoria, né, que fez o processo dele entre 2023 e 2024, ele alegou que não pagaram corretamente, faltou alguns valores. Então ele pediu, né, pediu a solicitação, inclusive diante da FIFA aí, para sair do Corinthians, tá bom? Então é isso, gente. Matias Rojas aí vai sair do Corinthians. Na minha opinião, sendo bem sincero, ele não vai fazer falta. Nem não vai fazer nenhuma falta para mim, e eu tenho certeza que para a grande maioria dos torcedores do Corinthians, tá? O cara tá fazendo fortuna, não tá jogando nada, tá no banco. O cara praticamente entra só no segundo tempo. Quem tá fazendo a função dele é o Garro, que chegou em fevereiro, um dia desse o cara chegou. O Matias tá aí desde o ano passado no Corinthians e não consegue ter uma sequência boa de jogos, não consegue fazer gol, o cara não consegue fazer 2, 3 jogos de sequência, gente. Não, pelo amor de Deus, será que é um novo Luan? Então a diretoria tem que ficar de olho nesse jogador. E ele não vai fazer falta, porque chegou o Coronado, já temos o Garro. Então ele não vai fazer falta. Essa é a minha opinião, essa é a minha crítica aí ao Matias. Ele não vai fazer falta no Corinthians, tá? Então é isso. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!